E aí, pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula para correção das atividades que vocês fizeram, atividade de linguagem, língua portuguesa. Nós estamos falando desses processos, né? Processo de comunicação, como é que acontece. Então, vocês já responderam as atividades de fixação e nesse momento é aquele momento gostoso em que a gente tira as dúvidas, corrige as atividades e reforça essa aprendizagem, não é isso? Então vamos lá, vem comigo. Então nós temos aí do módulo 1, unidade 1, as atividades de fixação da aula 2. Então vocês vão anotando aí as respostas para garantir que tudo que a gente está falando de importante, é muito legal assim que vocês façam as anotações, tá? E aprendam, quando vocês vão responder atividades, a fazer marcações na questão. Às vezes tem uma palavra-chave lá que vai ser, sabe, aquele ponto assim que vai desvendar toda a questão para você. E tem aquelas palavrinhas nas alternativas que a gente olha e fala, claro, tá na cara que não é essa. Então, vão fazendo as marcações aí que ajuda bastante o resultado a ser positivo, tá certo? Então vamos começar. Comunicar é a habilidade de externalizar informações, emoções, opiniões e qualquer tipo de conhecimento de um indivíduo para outro. A boa comunicação está na base de qualquer relacionamento humano e na esfera profissional não poderia ser diferente. Quanto maior for o entendimento entre as pessoas, maior será o bem-estar existente entre os interlocutores e mais produtiva e eficiente será a sua convivência. Quem são os interlocutores? São as pessoas que participam do processo de comunicação, tá certo? Então, todas as pessoas ali envolvidas, quem fala, quem ouve ou responde, né? E aqui, você viu que falou de um aspecto aqui da comunicação, que seria na esfera, no ambiente profissional. Então, sobre um processo de comunicação eficiente, nós vamos procurar a resposta correta. Então, um processo de comunicação eficiente, a gente vê que é benéfico, impede problemas, né? Impede mal-entendidos, por exemplo, torna os relacionamentos melhores, mais harmônicos. Então, nós vamos procurar a alternativa correta. Vem comigo. Letra A, nenhuma das alternativas anteriores, não tem como, porque essa é a letra A e nós não tivemos nenhuma alternativa anterior, né? Mas a gente vai ler todas e se nenhuma for correta, a gente volta e marca essa. Em um processo de comunicação eficiente, a palavra, o tom de voz, os gestos, o contexto não necessitam estar integrados à mensagem. Gente, sempre que tiver um não, você para e lê de novo. O não costuma indicar a alternativa errada, tá certo? Olha só, pois o que vale é o que está escrito. Então, assim, num processo de comunicação, o tom de voz, os gestos, o contexto não tem nada a ver, não vai interferir em nada. Interfere totalmente, né? Você já mandou mensagem pelo WhatsApp para alguém? Às vezes a palavra, aquilo que você está falando, está num tom normal, não tem nada de agressividade. Mas se você colocar, por exemplo, em caixa alta, né, letras maiúsculas, a outra pessoa vai ficar assim, vai falar, por que você está gritando ou coisas assim. Então é muita coisa que interfere no processo de comunicação. Um gesto, o tom de voz, às vezes você fala uma coisa legal, mas você fala com um tom de voz alterado, a pessoa que vai ouvir vai ficar incomodada. E o contrário também existe, você fala uma coisa mais dura, mas você fala com um tom, né, mais tranquilo, mais sereno, vai facilitar o processo de comunicação. Então essa não tem como ser verdadeira, né? Concorda comigo? Então vamos lá, mais uma. Letra C, a demonstração de profissionalismo, o conhecimento sobre o assunto, a experiência e a credibilidade auxiliam a criação de uma imagem ora positiva, ora negativa, atribuindo autoridade e respeito. Então aqui está falando do ambiente o quê? Profissional, que estava falando lá no começo, lembra? Será que
Olha aí, a demonstração de profissionalismo, conhecimento sobre o assunto, experiência e credibilidade auxiliam a criação de uma imagem ora positiva, ora negativa, atribuindo autoridade e respeito. Então, isso, né, todas essas demonstrações, conhecimento, experiência, ajuda nisso? Vai pensando. Tem algumas que vão parecer mais certas e aí você fica lá, será? Olha que lá no começo da questão falou algo de profissionalismo, né? Então você precisa ler com bastante atenção. Letra D. Dentro de um processo comunicativo, para que se obtenha a confiança das pessoas envolvidas, é necessário que suas falas estejam sincronizadas e coerentes com as diversas atitudes e situações desenvolvidas no seu dia a dia. E aí, meu povo? Tem a letra E ainda. Quando uma mensagem não produz resultados, dizemos que há desperdício de energia. Por quê, né? Porque ela não teve resultado, a comunicação não aconteceu. Mensagens que não agreguem resultados positivos ou que não agreguem resultado algum não devem ser rejeitadas e sim aproveitadas. Será que é isso? Ó, e observe o não novamente. E aí, o que que nós temos? Qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é justamente isso, olha só. Se eu demonstro profissionalismo, se eu demonstro conhecimento sobre o assunto, né? Eu demonstro experiência e passo credibilidade, eu vou construir uma imagem positiva. Mas se me falta isso, eu construo uma imagem o quê? Negativa, né? Que aí vai mexer com a questão do respeito e da autoridade. Então, assim, se eu estou construindo uma imagem positiva, mais respeito eu vou ter. E as pessoas vão me ver como autoridade. E o contrário, infelizmente, né, não acontece, faz o oposto. Certinho? Muito bem, vamos continuando então. Aqui agora nós temos a capa de uma revista para a gente analisar. Então, olha só, nós temos uma pessoa que não aparece inteira, aparece só o tênis aí, né? Um pedaço da perna da pessoa. E tem um garotinho aqui com uma mochila. Então, você pensa o quê? Que ele é um estudante. E nós temos abaixo a tirania dos valentões. Por que as escolas não podem mais fingir que o bullying é problema só dos alunos e pais? Então, qual é o assunto aqui? É sobre bullying, né? Beleza. E nós temos a mensagem que foi transmitida, tem imagem. Isso é a capa de uma o quê? Revista. Nós temos linguagem verbal, que são as palavras. E nós temos o quê? Não verbal, imagens. Olha só como esse menininho aqui parece diminuído e parece estar numa situação que é bem fragilizada em relação a esse grandão aqui, que demonstra o quê? Uma situação de violência, que é o contexto aí. Está falando sobre o quê? Bullying e principalmente no ambiente escolar. Então vamos ver o que a questão vai pedir da gente. Nesse tipo de questão é preciso analisar todos os elementos ali, tá? E as imagens são muito importantes também. Então vamos lá. Emissor. Emissor é a revista Veja. Quem é que está trazendo essa comunicação para a gente? Sim, é a revista Veja, né? Você viu lá a capa da revista. Como que você chegou a essa mensagem? Pela revista Veja. Receptor. Quem recebe essa mensagem? Quem lê a revista. Então, são os leitores da publicação, certo? Certíssimo. Canal. Gente, o canal é o meio usado, tá bom? Qual meio que foi? Foi rádio? Foi mensagem por aplicativo? O que foi? O canal é a língua portuguesa? Tá certo isso? E o código? O código é o tipo de linguagem que nós utilizamos. Qual tipo de linguagem que nós utilizamos? Basicamente, foi a língua portuguesa, não foi? Pois é.
Aqui, ó, tá invertido. O canal é mídia impressa. Por quê? Impressa, uma revista, né? É mídia impressa. Agora já tem online, mas no tempo que essa questão foi feita não tinha não. Contexto ou referente? Sim, é o assunto. Bullying nas escolas. Mensagem. Que mensagem chegou pra gente? Abaixo a tirania dos valentões, né? Então, o que está incorreto aqui? A gente viu. É o 3 e o 4, né? Justamente esses dois aqui. Viu só? Então, os elementos da comunicação. Se eu falo com você, eu sou o emissor. Você está recebendo, é o receptor, certo? Qual é o canal? O que está permitindo a gente conversar agora? Não é a videoaula? Isso, a videoaula é o canal. O que eu estou usando para me comunicar com você? Qual é o código? Estou usando a língua portuguesa. Estou usando gestos também, a minha linguagem corporal, né? Esses são os códigos. Então, você precisa conhecer a língua que eu falo. Se você consegue me ver, você vê eu fazendo assim, a comunicação está acontecendo. Qual que é o referente? É o assunto. Nós estamos falando de comunicação. Então, esses são os elementos da comunicação. E se liga que esse conteúdo, gente, importantíssimo. Sempre cai no Enem, cai em concursos, então é muito bom a gente conseguir entender bem. Tá certo? Fechou. Mais uma, então. Questão 3, olha só, de novo, essa questão do processo de comunicação. Olha os elementos aí. Nós temos aqui o emissor. O emissor é aquele que está falando, é o que fala, né? Ele codifica. O que é isso? Ele escolhe o tipo de linguagem que vai ser utilizada, o tipo de código. Então, o receptor é o que está ouvindo, tá vendo? Ele vai ouvir e vai decodificar. Então, vamos dizer que o emissor falou aqui usando língua inglesa. Então, o código que ele escolheu foi o inglês. O receptor, ele entende língua inglesa também, então ele decodifica, ele compreende, certo? Tá bom. O meio, isso aqui, ó, é o como. Digamos que esse aqui está fazendo uma ligação para esse, e essa ligação está toda falhada. Aí aconteceu um ruído. O ruído é quando atrapalha a comunicação e esse aqui não consegue entender direito a mensagem. O emissor falou, você vai ser promovido. Aqui, ó, aconteceu um problema e o receptor entendeu. Meu Deus, vou ser demitido. O processo de comunicação aconteceu de forma tranquila aí? Não, teve um problema. Por quê? O que um falou não foi o que o outro ouviu ou entendeu, certo? E você sabe por quê? Onde que está o problema ali? Não foi no código. O código está certo, os dois entendiam a mesma coisa. Foi no processo, certo? No meio usado teve um problema. Então vamos para a questão agora? Escolha uma opção. A imagem acima representa como os 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que nesse exemplo houve comunicação, porém o receptor não captou a mensagem. Então, houve comunicação, o receptor não comunicou, não captou a mensagem, né? Beleza. Olha só, vai gravando aí. Letra B, aqui começa da mesma forma, os 6 elementos da comunicação, né? E vemos que nesse exemplo, o emissor foi demitido? Não, ninguém foi demitido e o emissor é o que estava dando a mensagem, então não tem condição de ser essa, né? Letra C, a imagem representa como os 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que nesse exemplo, o canal são os gestos. O canal, gente, é o meio. Não. Um estava fazendo gesto para o outro? Não, não estava, então não pode ser certo. Letra D, nenhuma das alternativas é correta? Não sei porque eu não li a letra E ainda. Então, a letra E, a imagem acima representa como os 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que nesse exemplo não houve comunicação porque o receptor não captou a mensagem correta. Olha só, a gente só pode falar
que houve comunicação, e aqui estava a pegadinha, só houve comunicação se o receptor entende a mensagem. Se ele não entende, não aconteceu. Teve uma tentativa de comunicação, não é verdade? Teve uma tentativa. O emissor tentou falar com o outro, mas teve um problema. Provavelmente ali no canal, se foi uma ligação, a ligação estava cortada e a pessoa só entendeu um pedaço. Então, só existe comunicação quando tudo é perfeito. O que eu falo, o outro entende. Se o outro não entendeu, eu tentei me comunicar, mas não deu certo. Não teve comunicação. Beleza? Maravilha. E aí, temos mais? Mais, questão 4, olha só. Sujeito oracional é um sujeito sob a forma de oração. Portanto, quando existe uma oração subordinada, substantiva, fazendo o papel de sujeito, ela é denominada de sujeito oracional. O sujeito oracional também pode ser chamado de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aqui, gente, isso aqui é o quê? É conteúdo de gramática. Você gosta de gramática? É o que nós estamos estudando, né? A gente estuda também aqui no meio das questões da comunicação. A função da linguagem predominante nesse texto é qual? Você lembra das funções da linguagem? Então, cada situação de comunicação, a gente usa mais uma das funções da linguagem. Por exemplo, na questão anterior, houve uma tentativa de diálogo, não é? Quando o diálogo acontece, eu falo com você, você me ouve, você responde, ou você liga para alguém, oi fulano, como é que você tá? Como foi o fim de semana? Isso é a função fática. Tá lembrado? A função emotiva é quando eu falo de mim, dos meus sentimentos, tá? Das minhas emoções. Tá lembrando, né? A conativa é quando eu tento te convencer de alguma coisa. E ela é muito usada na publicidade. Tipo, vem comprar, sabe? Participe, venha ver a nossa promoção, conheça a nossa loja. O que mais que nós temos? Nós temos a metalinguística. O que é a metalinguística? Quando eu uso um tipo de linguagem para explicar ela mesma, ou um código para explicar ele mesmo. Por exemplo, quando você vai fazer uma operação matemática, você vai resolver uma equação. Então, tem lá 2 mais 2. Você vai responder isso, você vai usar um número, né? Você vai usar 2 mais 2 é igual 4. Você usou o quê? A matemática, não é? Para resolver isso, isso é metalinguística. Quando eu uso a língua para explicar alguma coisa da língua, é metalinguística. Tá certo? Então, só para relembrar você, para não errar essa questão. E é muito importante, esses conteúdos, gente, cai demais, assim, nas provas da vida aí. Então, vem comigo, vamos ver o que a gente tem. Função fática, pois explica ao leitor um assunto gerando um diálogo? Não, gente. Para ter um diálogo, nós temos que ter duas pessoas participando claramente dessa situação comunicativa, certo? Então, um tem que estar falando aqui, o outro tem que estar ouvindo e depois falando também. Então, aqui não é uma situação de diálogo, não tem condições, né? Letra B, função metalinguística, pois usa a língua portuguesa para explicar sobre o uso da própria língua portuguesa. Então, quando, né, tem uma explicação gramatical, é o quê? É uma explicação da língua, usando a língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. E é justamente isso, gente, metalinguístico. Função emotiva ou expressiva, visto que o texto é narrado por um sujeito, nada a ver. Aqui, ó, emotiva ou expressiva, fala dos sentimentos da pessoa que está falando. Em nenhum momento está falando de sentimento, né, gente? Era gramática na veia. Função conativa ou apelativa, pois incita ao leitor estudar gramática, ele está tentando convencer o leitor? Não. Se tivesse assim, estude sobre sujeito oracional. Se tivesse esse tipo de estrutura, como o verbo no imperativo, aí sim, mas também não tem condição. E
função referencial, visto que informa o leitor sobre determinado assunto. Então, de fato, essa aqui é a única que daria para ficar em dúvida, porque está, sim, fornecendo aí uma informação sobre um assunto. Mas a forma de fornecer essa explicação é o quê? É a língua portuguesa explicando a própria língua portuguesa, certo? Você já viu aquelas fotos que uma pessoa está tirando uma foto e, por exemplo, ela está tirando uma foto na frente do espelho, ela tira uma foto dela tirando uma foto? Isso é função metalinguística. Então, usa a fotografia para demonstrar a própria fotografia. Quer mais um exemplo? Por exemplo, um filme que fala sobre cinema, que fala sobre como fazer filme. Metalinguística. Então, é o quê? É aquele código tentando falar ou falando sobre o mesmo código. Uma poesia que fala sobre poesia ou sobre como fazer poemas. Pronto, metalinguística, tá bom? Então vamos para a última, né? Vamos lá. Assinale a alternativa que contém a sequência correta sobre as funções da linguagem importantes elementos da comunicação, tá? Nós falamos sobre isso aqui, né? ênfase no emissor, tá? Em quem está falando e na expressão direta das suas emoções e atitudes. Ó, o próprio nomezinho aqui já fala para mim. Isso aqui é a emotiva, tá bom? Ou a expressiva. 2. Qual é que evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos? Aquilo assim, ó, que quer transmitir uma informação para a gente. É a linguagem da comunicação. Qual que é? É a referencial. 3. Que busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. Essa aqui é aquela da publicidade. Qual que é a linguagem mais específica da publicidade? É a conativa ou apelativa. Ela faz um apelo para você. Perdão. Venha conhecer, sabe? Visite a nossa loja. Então, ela faz um apelo ou uma ordem. ênfase no canal para checar sua recepção ou para manter a comunicação, né, a conexão entre os falantes. Aqui, gente, é quando existe um diálogo. Por quê? Quando você fala, por exemplo, para uma pessoa algo e você fala, fulano, você me ouviu? Ou, estou falando com você. Então, isso, a tentativa de estabelecer um diálogo é a função fática. Olha que vocês têm que saber esses nomezinhos assim, ó, de cor e rapidamente, tá bom? Então, vamos continuar. Então, aqui, estabelece um diálogo é a fática. Eu sei que os nomes são diferentes, mas se vocês se esforçarem um pouquinho, vocês vão lembrar e saber bem, né? 5. Visa a tradução do código, a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. É aquele em que o código explica o próprio código. Eu uso a língua para explicar a língua. Lembra qual que é? A gente falou dele agorinha naquela questão. É metalinguagem, a metalinguística. E a 6, voltado para o processo de estruturação da mensagem e para os seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. Aqui, ó, é a busca da beleza. Quando é que eu escrevo um texto pensando na beleza? Quando eu faço literatura. Vamos ver qual dessas aqui tem a ver com literatura? Claro que é a poética, né? Então, na hora de responder, você faz o quê? Então, se essa aqui é a função poética, eu coloco 6 aqui. Se essa aqui é a metalinguística, eu coloco 5 aqui. E por aí vai, né? Então, você conseguiu fazer todos? Vamos voltar lá? Nós precisamos. A número 1 aqui, ó, é a emotiva, fala das emoções. Vamos voltar lá? Qual que tem a emotiva? Número 1, aqui. Volta lá. Qual que evidencia o assunto? O mais importante é o assunto, a informação transmitida. É referencial número 2. 2.
Depois, a fática. Fática é do diálogo, é a 4 aqui. E a função conativa é da publicidade. 3. Então, você tem que procurar essa sequência aqui, lá nas alternativas. E você tem o quê? A letra D, correto? Certíssimo? Entendeu? Esse tipo de questão, então, ele tem 2 etapas, né? Ela tem 2 etapas. Então, é preciso você vai respondendo. Opa, do que tá falando aqui? Ah, essa é emotiva, já sei. Ah, essa aqui é poética. Mesmo que você não saiba todos, aquelas que você sabe já vão te ajudar a responder corretamente a questão. Não é bacana? Muito bem. Então, muito obrigada a vocês e até a próxima. Nós voltamos com correção.